Olá, eu sou MD e você está no canal Deus Vult. E que saudade eu tava de poder falar, entendeu? Essa intro do canal e poder gravar mais um vídeo. E hoje o vídeo será tratando mais sobre o problema do mal, né? Tratando por uma perspectiva filosófica do problema do mal, entendeu? Mais especificamente sobre o problema ontológico do mal, né? Se o mal existe, se não existe, implicações, né? Causa, motivos do porquê, e também incluindo sobre o bem, né? Sobre se o bem ele existe, né? Se ele é ontológico ou não, enfim. É isso e vamos logo pro vídeo. A começar, se o mal existe, e eu já respondo logo que não. E isso quebra, por exemplo, o paradoxo de Epicuro, isso quebra as teses gnósticas de que, ó, já que o mal existe, então deve haver, aí bota um falso dilema, né? E, tipo, ou existe um Deus mal, ou então Deus, ele não é onipotente realmente. Então tá quebrado porque essa é uma falsa premissa, ou seja, o mal não existe. Isso aí já foi demonstrado por uma prova filosófica a priori, a priori pura, né, do Santo Agostinho. Santo Agostinho é um argumento formalizado que você pode encontrar uma análise lógica mais bem detalhada de um vídeo que o Victor Elias ele fez analisando logicamente o argumento de Santo Agostinho. E eu vou dar uma resumida, entendeu? Uma resumida boa, que é basicamente o seguinte: olha, existe o sumo bem, e esse sumo bem, ele por definição, ele é incorruptível, ele é. Ele assim, é o ponto máximo, entendeu? Do qual esse ponto máximo daí ele é inigualável. E quando você pega, por exemplo, o processo, né? O não processo, mas existe um negócio chamado corrupção. A corrupção é justamente a privação de bem, do qual esse sumo bem ele não é passível, né? Ou seja, ele não pode ser, ele não é corruptível nem corruptível, ou seja, ele não pode ser privado de nenhum bem. E essa com certeza já é vamos dizer, uma característica, né, boa, já um bem, vamos dizer assim, do sumo bem, já é uma característica própria do sumo bem. E aí tem o seguinte, há os seres que são mistos, ou seja, que possuem tanto bem quanto mal, vamos dizer assim, né? Ou seja, são bem e mal, ou seja, não são sumo bem, mas também não são, vamos dizer, o puro mal. Então, uma espécie de meio termo. E conforme você vai privando cada vez mais desses seres mistos, que são o único passível de privação, você vai chegar, vamos dizer, no ponto onde não vai existir mais nenhum bem ali e você chega então no puro mal. Esse puro mal, por sua vez, né, ele também, como ele não possui nenhum bem, ele não é passível de corrupção. Ele não pode ter nenhum bem privado, justamente porque ele é o puro mal.
E aí a gente tem o seguinte, tem duas opções, ou esse puro mal existe, ou seja, ou o mal por definição, ele existe ou ele não existe. Se ele existe, bom, sabemos que o puro mal, ele por definição, ele é pior, está abaixo de tudo, o mais, tudo que existe, enfim. Só que se ele existe e ele não pode ser corrompido, né? Não é passível de corrupção, então ele tem uma característica do sumo bem de ser incorruptível. E se ele é incorruptível, vamos dizer, ele já é uma contradição, porque ele tem uma característica boa, entendeu? Do qual os seres mistos, que por definição eles devem estar acima do puro mal, então o puro mal ele teria então uma característica e estaria acima, de alguma maneira, desses seres mistos, do qual é uma contradição. Ele por definição não pode estar de nenhuma forma. E a partir daí, essa alternativa de que ele existe já é excluída e sabemos então que o mal ele não existe e que ele, portanto, é só um não ser, é uma corrupção, é uma ausência de bem. Também há as pessoas que dizem, não, mas se a pessoa trocar o termo mal pelo termo ausência de bem, o paradoxo de Epicuro ainda segue. Só que o paradoxo de Epicuro, ele funciona justamente assim, ó. O mal existe, é uma proposição inicial. Se a gente trocar o mal por ausência de bem existe, ora, para existir você tem que ser uma presença, e a ausência é justamente o contrário de presença. Então, isso daí por si só já dá para perceber que não se segue. Se o mal é não ser, não tem como ele existir, porque eu sei que existe. Somente o ser que existe. Se o não ser não é, ele não é o ser, e o ser é o que possui a exclusividade de existir, então a gente já pode descartar aí essa possibilidade de não ser existir, da ausência existir, enfim. Um outro problema que surge considerando a hipótese do mal, ele ser um ser realmente, e o bem não ser, né? Por exemplo, o bem ele ser ausência de mal é o seguinte. Então, um mundo ideal e perfeito ele teria que ser um nada. Só que o problema é o seguinte, para ser mundo ele já precisa ser algo. Um mundo possível teria que ser algo. E principalmente os conceitos de perfeição e de ideal, eles pressupõem substância. Ou melhor dizendo, eles pressupõem ser. E portanto, seria contraditório você considerar um mundo ideal e perfeito sendo realmente um nada. Portanto, esse mundo ideal e perfeito, sendo bem, ele por si só ele já demonstra, ele já pressupõe ser, né? E além do mais, isso daí a gente teria que considerar o seguinte: se a gente pega assim um mal, né? O mal pior de todos, o absoluto, e o bem absoluto, e eles obviamente sendo contraditórios, né? Sendo contrários e contraditórios, teríamos de considerar o seguinte: o bem, ele, ele estando acima do mal, ele precisa ser, entendeu? Ser maior que o mal, ser melhor que o mal, e portanto ele precisa ser. E os dois sendo contraditórios, né? Botando um
tendo que necessariamente ser e o outro necessariamente que não ser, então se o bem ele é, o mal ele precisa necessariamente não ser, né? Ele não é. Então foi isso, espero que tenham gostado do vídeo. Dê like, se inscrevam, compartilhem, comentem. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais.